A luta pelo pão. Jesus, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Jeová, como está escrito em Mateus capítulo 4, verso 4. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, foi levado pelo Espírito de Jeová. Jesus não convidou a tentação. Foi para o deserto para estar sozinho, a fim de considerar sua missão e obra. Importante era para o mundo o resultado em jogo no conflito entre o príncipe da luz e o líder do reino das trevas. Depois de tentar Adão e Eva a pecar, Satanás reclamou a terra como sua. Intitulou-se Príncipe deste mundo. A missão de Cristo só se podia cumprir através de sofrimento. O inimigo disse: Se tu és o filho de Jeová, manda que essas pedras se tornem em pães. Mandar que estas pedras se tornem pães significa desvalorizar as coisas celestiais e a pôr o coração nas terrestres. Realmente, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua vida ou causar a sua própria ruína? Pois quem se envergonhar de Jesus e das palavras de Jesus, dessa pessoa, o Filho do Homem, também se envergonhará quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Mandar que estas pedras se tornem pães significa ganhar o mundo, a prosperidade deste mundo, a sedução das riquezas, sufocando a palavra de Deus. Nós não podemos trocar a fé de Deus com as riquezas deste mundo, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Não foi sem luta que Jesus pôde escutar em silêncio o arco-enganador. O Filho de Deus, no entanto, não devia provar sua divindade a Satanás ou explicar-lhe a causa de sua humilhação. Atendendo às exigências do rebelde, não se conseguiria coisa alguma para o bem do homem ou a glória de Deus. Jesus Cristo viera para sofrer a prova, como nos cumpre a nós fazer, deixando-nos um exemplo de fé e submissão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Jeová. Muitas vezes, o seguidor de Cristo é colocado em situação em que não lhe é possível servir a Jeová. Ele continua seus empreendimentos mundanos. Talvez pareça que a obediência a Jeová o privará dos meios de subsistências. Satanás quer fazê-lo crer que deve sacrificar as convicções de sua consciência. Mas a única coisa no mundo em que podemos repousar é a palavra de Deus. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Jeová e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mesmo nesta vida, não nos é proveitoso apartar-nos da vontade de nosso Pai Jeová. Entre mim e você, quando aprendermos o poder da palavra de Jeová, não seguiremos as sugestões de Satanás para obter alimento ou salvar a vida. Nossa única preocupação será: qual é o mandamento de Jeová? Qual sua promessa? Sabendo isso, obedeceremos ao primeiro e confiaremos na segunda. Na última grande batalha do conflito com Satanás, os que são leais a Jeová hão de ser privados
de todo o apoio terreno, por se recusarem a violar-lhe a lei em obediência a poderes terrestres, que ninguém dos leais possa comprar ou vender. Será afinal decretada a morte deles, como está escrito em Apocalipse 13, verso 11 até 17. Ao obediente, porém, é dada a promessa: este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado. As suas águas são certas, como está escrito em Isaías 33:16. Por essa promessa viverão os filhos de Jeová. Quando a terra estiver assolada pela fome, serão alimentados. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome terão abundância. Salmo 37, verso 19. Daquele tempo de angústia, prediz o profeta Abacuque, e suas palavras exprimem a fé da igreja. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 18. De todas as lições a serem aprendidas da primeira grande tentação de Nosso Senhor, nenhuma é mais importante do que a que diz respeito ao controle dos apetites e paixões. Satanás opera por meio da intemperança para destruir as faculdades mentais e morais concedidas por Deus ao homem como inapreciável dom. Assim se torna impossível ao homem apreciar as coisas de valor eterno através de condescendências sensuais. O inimigo apaga todo o traço de semelhança com Deus, as irrefreadas satisfações da inclinação natural e a consequente enfermidade e a degradação que existiam ao tempo do primeiro advento de Cristo dominarão de novo com intensidade agravada antes de sua segunda vinda. Cristo declara que as condições do mundo serão como nos dias anteriores ao dilúvio e como em Sodoma e Gomorra. Todas as imaginações dos pensamentos do coração serão negativos continuamente. Vivemos mesmo ao limiar daquele terrível tempo. E a nós convém a lição do jejum de Jesus Cristo. Paulo diz que o Deus deste século cegou os entendimentos dos que não creem, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Cristo, imagem de Deus. Unicamente pela inexprimível angústia suportada por Cristo, podemos avaliar o mal da irrefreada satisfação própria. Jesus declara que nossa única esperança de vida eterna é manter os apetites e paixões na vontade de Jeová. Em nossa própria força é impossível escapar aos clamores de nossa natureza caída. Cristo sabia que o inimigo viria a toda criatura humana para se aproveitar da fraqueza hereditária e, por suas falsas insinuações, enredar todos cuja confiança não se firma em Deus. E passando pelo terreno que devemos atravessar, nosso Senhor nos preparou o caminho para a vitória. Não é de sua vontade que fiquemos desvantajosamente colocados no conflito com Satanás. Jesus não quer que fiquemos intimidados, nem desfalecidos pelos assaltos da serpente. Tem de bom ânimo, disse Jesus, eu venci o mundo. João 16:33. O que está lutando contra o poder do apetite, olhe ao Salvador no deserto da tentação.
Jesus resistiu a tudo quanto nos é possível suportar. Sua vitória é nossa. Jesus não consentiu com o pecado. O mesmo se pode dar conosco. A humanidade de Cristo estava unida à divindade. Estava habilitado para o conflito mediante a presença anterior do Espírito Santo. E veio para nos tornar participante da natureza divina. Enquanto a Jesus estivermos ligados pela fé, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Jeová nos toma a mão da fé e a leva a apoderar-se firmemente da divindade de Cristo, a fim de atingirmos a perfeição de caráter. Unicamente pela palavra de Jeová podemos resistir à tentação. Toda a promessa da palavra de Jeová nos pertence. De tudo que sai da boca de Jeová havemos de viver. Quando assaltados pela tentação, não olheis as circunstâncias, a fraqueza do próprio eu, mas ao poder da palavra. Pertence-vos toda a sua força. Escondi a tua palavra no meu coração, diz o salmista, para eu não pecar contra ti. Salmos 119, verso 11. Pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Salmo 17, verso 4. Amém, amém, amém. A luta pelo pão.